Fala, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é a parte 2 do nosso desenho do relógio. Bem, aqui eu fiz uma prévia daquela madeira que a gente fez no vídeo 1 e agora eu vou fazer no vídeo 2 o preenchimento desse nosso relógio. Como ele tem esse tema de estrelinhas, eu pensei em fazer um fundo meio que lembrando uma galáxia, lembrando uma aurora boreal, que seja mais bem colorido, com tons de lápis de cor aquareláveis. A gente usou aqui na madeira do nosso desenho lápis permanente, né? Agora a gente vai utilizar lápis aquarelável para fazer esse desenho. Então, vocês vão usar as cores que vocês preferirem para esses efeitos. Basicamente, aqui eu vou usar os lápis da Staedtler, que são aquareláveis, são os meus favoritos. Então, eu vou separar os tons de roxo, novidade, né, gente? Para quem sabe que eu amo roxo. Então, eu vou separar os tons de roxo, azul, óbvio, os tons de rosa, já separei aqui um. E aí, conforme for sentindo necessidade, eu pego as outras cores que tem, né, na minha caixinha de 24 cores. Mas basicamente eu vou começar usando essas cores aqui para fazer o meu desenho. Ah, e o preto, óbvio, né? E para aquarelar, para facilitar aqui, eu vou pegar uma Aquash Brush que eu comprei lá na banca do Max, que é da ponta fininha. Tá vendo? A minha é da ponta fininha porque o desenho é pequeno. Então, eu acho mais interessante usar um pincel bem menorzinho. E aí, gente, para fazer esse fundo galáxia é muito tranquilo, muito legal, né? Fácil de fazer. E usando lápis aquarelável ainda é mais fácil do que se usasse o lápis permanente. Então, eu começo colorindo aqui o meu desenho, sem me preocupar muito em preencher poros, nem fazer muito certinho, nada disso. Tô começando aqui com um tom de azul claro, escolhendo algumas áreas aqui para colocar esse lápis. Mas não vou usar muito dele não, porque eu quero ele fazer um efeito mais escuro, mais lembrando assim um céu noturno. Porque aí a gente pode colocar as estrelinhas no céu. E aí o efeito fica bem bonitão. Então fiz aqui o meu uso de azul, claro. Agora vou usar o meu azul favorito, que é esse aqui. E aí esse aqui eu vou caprichar mesmo. Vou colocar ele aqui nas transições dos azuis. Esse aqui, quando aquarela, então, gente, é um espetáculo. Fica a coisa mais linda do mundo. Olhando assim, você fala, nossa, Nath, mas o seu fundo tá uma porcaria. Realmente, tá uma porcaria. Mas depois que eu aquarelar isso aqui, o efeito vai ficar super, super, super legal. Uma coisa que eu esqueci, gente, pro vídeo, que a pessoa muito inteligente tem que fazer, é sempre deixar um pedacinho de papel toalha, papel higiênico, perto quando você for fazer pintura com aquarela. Então, mais a Aquash Brush que você tem que ficar limpando o pincel sempre. Aqui eu vou fazer uma gambiarrazinha para poder não parar o vídeo, porque eu já disse para vocês que eu estou com probleminhas para editar. Então, a gente vai ter que gravar, como os meus alunos dizem, a Vera, tia, para poder não haver interrupções e o nosso vídeo fluir. Prometo que não vai durar 200 horas, até porque o YouTube não deixa a gente carregar isso tudo. Porque se deixasse, eu ia filmar assim uma semana com a Nath. Vocês iam acompanhar quanto tempo que eu demoro para pintar um trem. Então aqui eu vou pintando com meu lápis azul. Vocês estão vendo que eu não estou muito preocupada com borda, pintar certinho, encostadinho, nem nada disso, que eu vou me preocupar mais com isso na hora que eu tiver aquarelando. Aqui só para adiantar, vocês estão vendo que o ponteirinho eu coloquei aqui pretinho, mas eu pintei com lápis permanente só para evitar essas lambanças que a pessoa faz, sabe? De borrar. Então aqui tô dando uma caprichadinha nesse azul, porque é um azul que eu gosto muito
Já deu pra perceber, né? Deixar quase todo o desenho fica com essa cor. Fazer a transição desse azul aqui. O segredo, as pessoas falam assim, poxa, mas eu fui aquarelar e borrou tudo, as cores misturaram todas, nananana. O segredo, gente, é sempre começar do mais claro para o mais escuro. Porque aí você consegue mesclar bem as cores. E, por exemplo, esse azulzinho claro que eu passei aqui, ele vai aparecer. Mas porque eu fiz o aquarelado dele para fora, certo? Agora eu vou usar um pouquinho do roxo, que também é outra cor linda e maravilhosa. Mas prometo que eu não vou usar muito dele. Só para dar um charminho. Pra tá um pouquinho entre os azuis. Agora eu vou pegar um outro tom de azul que parece com aquele que eu tava usando antes. Só que ele é um pouco mais aberta a cor. Agora eu vou vir com o rosinha. Só pra fazer um detalhezinho também, um charminho. Que vai dar o mesmo charminho que o roxo vai dar no meu desenho. E agora eu vou vir com a cor diferente, que é o amarelo. Pra dar um contraste depois que eu vou pintar essas estrelinhas de dourado. Aí acho que o amarelinho dá um charme nesse nosso colorido. Para finalizar os espaços que vão ficar em branco, eu vou vir com lápis preto e aí vou fazer o preenchimento dessa borda, dando ênfase na borda do meu relógio. Um pouquinho nas áreas que estão em branco. Mas mesmo esses espaços que ficaram maiores, não se preocupem, porque na hora que aquarelar, um pouquinho do tom mais claro vai ficar nessa, preenchendo esses espaços. E aí vai ficar tranquilo. E aí, vamos preenchendo aqui as bordas com o nosso lápis. O preto você tem que tomar um pouquinho de cuidado, se for o caso a gente usa ele um pouquinho na hora que tiver já aquarelando, caso sinta necessidade. E agora chegou a hora mais legal, vir com a nossa caneta. Então, como eu falei pra vocês, a gente sempre começa das cores mais claras para as mais escuras. Então, ó, deixa eu botar água para pingar aqui. Eu dou uma apertadinha na minha caneta para poder a água descer. Tiro o excesso de água, que ela tende a pingar quando a gente aperta, né? E agora, começar a aquarelar. Deixa eu controlar aqui que ela tá vazando muito. Às vezes dá ar dentro da caneta e já viu, né? Aí do mais claro a gente vai indo para os mais escuros.
Quando eu for voltar aqui pro mais clarinho, eu limpo meu pincel e venho aquarelar, encostando. Porque senão, o azul mais escuro, como ele tem mais pigmento, ele domina o colorido e aí dá ruim. Ah, e se aquarelar vai enrugar a folha? Enrugar, enruga, gente. Vocês podem ver até que a minha folha tá começando a dar uma estufadinha. Mas depois... Aqui, tá vendo? Não limpa. Quando você encosta na tinta mais escura, ela acaba predominando sobre a cor mais clara. Então, sempre é bom limpar. Mas nada aqui estrague também, né? A gente quer efeitos charmosos, então consegui um tom meio esverdeado aqui com o meu amarelinho ali. Planejei aqui para a bordinha desse relógio também fazer em tons de dourado ou acobreado, para dar um charme. Então não se preocupem caso borre um pouquinho, que isso aí a gente pode resolver com o nosso acabamento. Olha a diferença de um lado para o outro, que foi aquarelado e o outro que não foi aquarelado. Como que o pigmento ele dá um up. Esse azul mesmo é uma cor que você diz assim, ai, como tá apagadinho. Depois que você passa o pincel, você começa a ver como que ele é bonitão. Por isso que eu gosto muito dele. Então, a gente vai aquarelando aqui todo o nosso desenho, girando sempre quando encosta no pigmento mais forte para ir para o mais claro, para não criar aquelas manchas muito marcadas, né, entre uma cor e outra. Aquarelar é paciência, gente. Tá certo que aqui eu tô fazendo muito rápido. Geralmente eu faço mais devagar, porque eu gosto de misturar bem as corzinhas para não criar essas linhas aqui, ó. Aí, o que que eu faço para ir sumindo um pouco com essas linhas? Eu pego bem na pontinha, sem encostar na madeira do lápis. Eu pego na pontinha um pouco da tinta e venho pintando aqui no meu desenho. Como esse azul aqui não é o azul que eu tava usando, que é mais forte, então você vem no azul mais forte e deposita o pigmento no papel. E aí vocês vão fazendo isso também para os efeitos que vocês acham que ficou faltando tinta. Você vem preenchendo. Vai fazer com que o acabamento fique mais interessante. Geralmente eu fico assim, com uns 3, 4 lápis na mão, segurando para poder ir corrigindo os efeitos que eu achei que não ficou tão legal. Por exemplo, aqui o roxinho, vou dar uma reforçada nele, que não pode apagar o roxinho. O roxinho é lindo de mamãe. Dá uma reforçada aqui na própria cor, para deixar ele mais vivo.
Dá uma misturadinha aqui no tom de azul. Agora vamos continuar aqui a nossa aquarela. Aqui vai ficar faltando um pouquinho, depois a gente corrige também. O preto também é uma cor muito bonita, né, gente? Quando a gente consegue ver, quando ele aquarela, ele dá desperta assim, uma vibração. Acho muito, 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 muito lindo. Olha só, olha que lindo. E claro, né, gente? Esse lápis da Staedtler, quem tem sabe que eu tô falando que não é merchandising, não é nada, mas eles são maravilhosos. É uma delícia pintar com eles seco. E é ótimo aquarelar também. Agora vamos aqui pra cima. Nessa parte mais clarinha primeiro. Vindo para os nossos tons de azul. Acho que está ficando lindo. Sempre gosto, gente, de fazer esse fundo nos desenhos. Eu acho que fica tão charmoso. Depois você bota umas bolinhas brancas, umas estrelinhas. Acho que fica muito charmoso. Só para deixar, como eu gosto de fazer no final, as bolinhas e as estrelinhas dessa parte do desenho, a gente vai gravar num dos vídeos lá pra frente, certo? Por enquanto, eu vou deixar assim e o nosso tutorial vai prosseguindo. Aí, olhando essa visão geral aqui do aquarelado, a gente vai começar a fazer algumas correções, algumas áreas que a gente acha que mereçam um pouco mais de pigmento, que não tá exatamente como a gente queria, ou do jeito que eu gosto, de papagaiar mais um pouquinho, né? Porque quanto mais colorido, melhor. Afinal de contas, eu amo colorir, né, gente? Não é à toa que o nome do canal é esse, que eu adoro tudo coloridinho. Olha lá, outra falou que não ia botar o roxo, já tá botando mais roxo no desenho. Só fazer uma correção aqui em volta do ponteirinho. Aqui eu coloquei um pouco também de pigmento azul, que não tinha. Aqui em volta dessa estrelinha. E agora eu vou vir com o meu querido, amado, salve, salve, lápis preto, para fazer mais um pouquinho de sombreamento no desenho. Que eu acho que sombra aqui no desenho fica lindo. Não é à toa que a grande maioria dos colegas de colorir, os lápis pretos são os que são sempre os cotoquinhos, ou preto ou branco. Quando a gente era criança é engraçado, né? O lápis branco não tinha função de nada. Hoje todo mundo sabe para que serve e desenvolveu várias técnicas para usar o lápis branco. Aí ele parou de deixar de ser aquele lápis mais compridinho que ficava na caixa de lápis de cor quando a gente era criança, para ser um dos lápis que fazem parte da família dos cotocos. Quando eu era criança, o lápis que era cotoco, gente, era o que era antigo da Faber-Castell, chamado Rosa Choque, que hoje a gente tem, acho que se eu não me engano, o nome de magenta, que é o pink, né? E antigamente ele era um dos lápis meus que acabavam logo, junto com o lápis violeta ou roxo, né? Que eram as cores que eu mais gostava de usar para colorir. E aí, quando eu ia ver, o lápis já tava cotoquinho. Eu vou tirar um pouco esse amarelo aqui do desenho, porque ele tá muito evidente. Eu quero deixar ele um pouco mais discretinho. E aí eu tô usando as cores que estão mais próximas dele, que são o azul, azulão e o roxo. Só para ele não ficar muito gritante. Então, nessa etapa do desenho, ele ficou assim. Lá no finalzinho, quando a gente for fazer o vídeo de arte e finalização do desenho, a gente vai usar as estrelinhas e as bolinhas brancas para fazer o acabamento do desenho. E ele fica basicamente assim. Bem, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique em gostei. Se inscrevam no nosso canal e venham fazer parte da nossa família colorida. Um beijo a todos, até mais e tchau, tchau!